Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um chat sobre operações quantitativas. Hoje é dia 17 de outubro de 2012 e são 5h20 da tarde. Se todo mundo estiver me ouvindo aí, me manda um ok, se está tudo em ordem. Vários assuntos interessantes aqui, valeu pastor, obrigado. Basicamente hoje a gente vai falar vou mostrar a planilha aqui que eu estou trabalhando que nem em cima dela, mas ela está andando muito mais devagar do que eu pensava. Vocês me perdoem o barulho, o ar-condicionado aqui, o refrigerador do nosso sistema aqui também faz um barulhinho, mas eu acho que hoje não teremos marteladas, que nem nos últimos chats, os passarinhos não chegaram ainda, mas isso nos dá um ar mais bucólico para o nosso bate-papo. Sempre lembrando que a participação de todos é importante. Quem tiver dúvida, reclamação, o que for, a gente conversa sobre isso. A gente acaba sempre fazendo comentários diferentes aí da maioria dos comentaristas de mercado, mas é porque a nossa visão de mercado é diferente mesmo, é uma visão um pouco diferente. Não vou falar nem pior, nem melhor, nem moderna, nem arcaica, nem nada. Mas eu tenho notado que o que a gente fala tem algumas coincidências em relação a outros comentaristas e outros professores, enfim, e em algumas coisas são coincidentes, algumas coisas são divergentes, é por isso que o mercado acontece. Já temos alguns comentários aqui, o pastor perguntando se Lame pode ir a 20 no médio prazo, se CEMIG para o longo prazo está barata. Pastor, de acordo com a nossa ideia, né, assim, a gente não seria assim, a gente não faz previsão de nenhuma espécie no mercado, porque jogar uma moeda, eu posso jogar uma moeda para cima e falar para você sim, pode ir, e posso jogar uma moeda e dar coroa e falar que não vai. É o seguinte, basicamente a nossa ideia é o seguinte, ninguém sabe o que vai acontecer com o mercado. Então, assim, o que a gente tenta é analisar aqui, principalmente no chat de estratégias quantitativas, a gente tenta dar uma olhada na maior probabilidade de a coisa acontecer e ter um plano se não acontecer o que a gente está esperando. Então, respondendo rápido até a sua pergunta, a Lame 4 pode ir a 20 no médio prazo? Pode ir a 100 no médio prazo e pode ir a 1 ou 0 no médio prazo. Né? Essa é a realidade do mercado, não estamos aqui enganando, a gente pode olhar o gráfico, né, que é a maneira que eu uso para fazer, a gente pode fazer uma análise fundamentalista dela aí, tentar achar alguma coisa que nos indique o caminho, né? Mas a verdade é essa, ela pode ir a 100 e pode ir a 0. Né? E a CEMIG, na sua segunda pergunta, que a CEMIG está barato para longo prazo, até onde eu sei, ou do pouco que eu sei, a CEMIG é uma boa empresa, mesmo com todas as restrições que está sofrendo aí do governo, alguma coisa do gênero. Do pouco que eu sei de análise fundamentalista, esse tipo de empresa, sempre que cai, acaba sendo uma oportunidade de comprar barato. Agora, amanhã pode sair algum novo tipo de regra ou alguma nova realidade que ela poderia estar cara hoje. Então, realmente, a pergunta é boa, faça, mas a nossa ideia não tem como saber se o que hoje está barato ou não. Eu já mostrei para vocês aqui o gráfico da NET. A NET chegou a 400 reais. E no fundo da crise de 2008 ali, do subprime americano, ela bateu 9. Então, para quem achava que a 100 estava barato, que a 50 estava barato e que a 10 estava barato, acertou que achou que a 10 estava barato. No final das contas, ela fechou o capital aí, ou restringiu o capital a 25. Né? Mas quem comprou a 378 nunca mais viu essa grana. Né? Então, o conceito de barato e caro, a gente realmente tem que usar algum tipo de ferramenta para decidir o que está caro, o que está barato, mas não é tão simples assim. Né?
o que eu imagino, mas o conselho que eu posso dar para você é esse, que quando você tem a noção que uma empresa é boa, como saber que a empresa é boa? Olhando o balanço, fazendo algum tipo de análise fundamentalista, ver se ela é uma empresa transparente, ou se os balanços dela são consistentes, elas são boas empresas. Quem comprou Ambev no começo de 2000 está rindo até agora, o mercado aí tá sambando de um lado para o outro, e a Ambev meio rompendo o topo histórico, depois a gente dá uma olhada no gráfico também. E de uma certa maneira, para quem quiser estudar, até ciclos funcionam. Tem empresas que sobem, tem empresas que sobem mais no primeiro semestre, outras que sobem mais para o final do ano, tem empresas que sobem quando o dólar sobe, cai quando o dólar cai, tem empresa que sobe quando o dólar cai. Então, o interessante é a gente ter esses dados na cabeça ou em algum lugar e tentar entender quando, no caso, se o dólar cai ou se o dólar sobe, quais as que podem ser beneficiadas ou prejudicadas com isso. Ou algum tipo de commodity, a Bolsa Brasileira ainda muito vinculada em commodity. Então é bom a gente ter essa visão, mas essa visão é uma visão de probabilidade. Nada impede que daqui a não sei quanto tempo aconteça algum fato novo, algum fato diferente, sei lá, a Grécia saia do euro, ou estoura uma guerra no Oriente Médio, e todas as nossas análises vão para o buraco. Assim como é a minha crítica, entre aspas, aí, ao valuation de empresas, né? Que um ponto percentual na taxa de juros, a Vale pode valer R$20 ou valer 100. Então, o que me adianta eu saber que a Vale pode valer 20 e valer 100? Isso eu já sei sem fazer análise nenhuma. Né? O preço dela, aquela história do preço justo. Então, essa história de fazer previsões no mercado são muito perigosas. Você pode estar se enganando. Então, respondendo as perguntas aí do pastor, Lame pode ir a 20? Pode ir a 0 e pode ir a 100. Mas a gente olha o gráfico e dá o que pode dar usando algumas ferramentas de análise técnica e algumas ferramentas de análise fundamentalistas, elas não são excludentes, assim como nos gráficos a gente tem indicadores que podem ter divergência em indicadores, mas quando eles andam juntos, é uma confirmação. Na análise fundamentalista é a mesma coisa. Se você tem uma empresa boa, que por algum motivo, sei lá, assim, contemporâneo, não, mas seria outra palavra, assim, algum motivo atual ou alguma nova legislação, alguma coisa efêmera, né? Aconteceu que a empresa não vai bem, que nem nas elétricas agora, talvez seja uma oportunidade de entrar nas elétricas num preço razoável, né? E sempre lembrando que notícias ou informações tendem a ser plantadas, né? Assim, as informações, você tem que separar a notícia da informação. Isso é bem interessante. Mas então, sem mais delongas, o Ambrósio já fez uma pergunta aqui, Ronaldo, com análise para CSN. A gente não faz análise aqui, quem faz análise é o Collor, a gente faz um bate-papo, a gente pode conversar em cima das estratégias quantitativas, naquele modelo mais simplista, ou mais simples, né? Não simplista, não, nem simplista nem simplório, mas um modelo mais simples, que é a história de rompimento ou retorno à média, ou como que ela pode estar se comportando, né? Atualmente, assim, para dar uma dica. Ambrósio, pode chamar de TG, cara, porque se você ficar escrevendo Ronaldo toda hora, vai gastar o dedo aí fazendo pergunta. Então, sem mais, acho que já fizemos o bate-papo inicial aqui, então a gente vai agora dar uma olhada, fazer um comentário rápido do Ibovespa e já vai dar uma olhada nessas aí que o pastor citou e que o Ambrósio citou. O F. Ambrósio, é isso, citou. Vamos lá então, vamos para o nosso famoso gráfico rabiscado do Ibovespa. Aqui, vocês me perdoem se não tiver claro, eu dou uma limpada maior nele aqui, mas a verdade é que isso foi o que a gente acabou, vamos ver se eu consigo aqui. Isso foi o que a gente acabou desenhando aí ao longo do tempo, e eu não, vamos dizer que eu esteja sem paciência ou sem tempo para limpar ele, mas acho que não está tão ruim assim, né? É que nem se vocês vissem a minha letra, o gráfico está lindo. Vamos lá. O Ibovespa vem fazendo topos ascendentes e fundos ascendentes, então a gente pode dizer que no período diário ele está numa tendência de alta aí, mesmo que leve, né? Olhando bem a inclinação dessa reta aqui, é uma tendência de alta clara, mas não é assim, né? A inclinação dessa reta aqui não é tão grande, o que torna a tendência um pouco mais consistente, né? Mas lógico, vão fazendo o zigue-zague aqui,
fazendo o comentário da semana passada, eu tinha comentado que ela chegou a fazer essa perna de alta aqui com 6, 7 dias de alta razoável, fez um candlezão feio aqui fora da banda de Bollinger, o que já nos dava uma indicação pelo menos de uma congestão aí ao longo do tempo, chegou a perder a mínima, tanto em fechamento quanto em mínima mesmo, e depois tivemos 2 dias mais negativos e recuamos até a retração de 60% aqui, de 61,8, vai, e ficou sambando, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, a gente ficou sambando em cima dessa retração de 68 dessa pequena perna de alta aqui, que coincide mais ou menos com a mesma congestão que a gente tem aqui, né, na formação desse topo. Então aqui nós temos uma congestão de topo e aqui a gente está fazendo uma congestão de um fundinho, então de um topo intermediário e um fundo intermediário. Não, ainda não podemos dizer que é um fundo principal, mas de qualquer forma, toda vez que a gente tem essa contração das bandas de Bollinger, nós estamos tendo outra contração aqui, acaba tendo algum movimento mais para cima ou mais para baixo, aí, um movimento mais forte. Um momento, pessoal. Pronto. Mas o que a gente tem assim, o que está acontecendo, a média de 21 aqui está chegando no meio, né? A média que eu costumo falar está chegando já aqui no meio, e as médias estão se cruzando aqui, então num período um pouco maior pode ser que a gente tenha uma congestão. Os limites da congestão ainda estão sendo dados aqui pelo topo de 63.400 alguma coisa e o fundo de 56.300, 250, enfim. Qualquer lado que tivermos um rompimento aí, acaba nos indicando o caminho que o mercado tende a seguir. Os finais de ano tendem a ser mais positivos, o pessoal que mexe no mercado gosta do bônus do final do ano, então aparentemente não vamos ter grandes quedas assim até o final do ano, ou pelo menos próximo do final do ano. Mas não é nenhuma previsão, é simplesmente uma opinião mesmo, não tenho muito. Então, para terminar o Ibovespa, perdendo 58 e o próximo aqui em 56, o que indicaria a saída da tendência de alta para uma tendência indefinida, e o rompimento do 63 indicaria a continuação da alta, pelo menos para testar aquele nosso topo histórico lá de 70 e alguma coisa. Vamos ver até onde que ele vai, né? Eu sempre costumo, você já tem os registros desse gráfico, eu vou colocar mais um pouco, como eu sempre gosto de olhar a distância e as coisas, eu sempre gosto de ter um horizonte um pouco maior para a gente não estar falando bobagem aqui em relação a números e coisas. Vamos falar bobagem sobre outras coisas, praticamente. Vamos lá. Então, o topo histórico do nosso Ibovespa está aqui em torno dos 75 mil pontos, 74 mil e alguma coisa, 74.500, 75 mil pontos, e assim como a maioria do mercado, a gente está exatamente, né, esses 59, 60 mil pontos tem sido uma barreira que ou o Ibovespa bate e volta para baixo, né, aqui, ou ela trabalha congestionada entre os 60 mil e os 70 mil pontos, como foi nesse período grande aqui, praticamente de 2009 até 2011. Pelo grau de acumulação, olhando o OBV, olhando a acumulação aqui, essa transposição dos 74, 75 mil pontos geraria um movimento bem forte para cima, né? Pelo menos de uma amplitude um pouco maior do que tem sido vista aí, apesar de a tendência da volatilidade, a volatilidade da volatilidade, eu comentei isso com o Roxo ontem, que a variação da volatilidade tem aumentado muito esses tempos, né? Então nós temos dias com grandes variações de preço, com candles direcionais, fechando bem acima ou bem abaixo da abertura, e vários dias com candles de indefinição, né? com dias indefinidos, ou de dúvida, ou de indecisão, aí cada um chama de como queira. Mas a realidade é essa. Se perder 58.200, 58.100, testa 56, perdendo 56, a tendência é buscar o fundo em 52 e superando 63.400, 63 e no caso em fechamento até 62.200, né?
já seria uma movimentação mais positiva. Lembrando sempre que o interessante é a gente ter o critério, se você trabalha com máximas e mínimas ou se você trabalha com abertura e fechamento. Essa apenas é o que a gente defende aqui, é que você tenha critérios. Eu queria fazer só um comentário antes em relação a Vale 5, que a gente estava comentando, né, que o mercado deu uma subidinha, ela não subiu tanto, ou pelo contrário, deu até uma caída. Lembrando da simetria, né, que a gente acabou comentando na semana passada, né. Aqui o gráfico precisa ser ajustado por causa dos proventos, mas ela já superou, olhando o gráfico, ela já superou esse topo aqui, ela está um pouco acima desse topo, o que vem reforçar a nossa ideia que essa simetria aqui esteja prevalecendo. Então a Vale estaria vamos ver se eu consigo dar para atualizar o gráfico aqui rapidinho, pessoal. Vamos ver se eu... Paipum, muito fácil. Estou ficando quase bom já estou ficando quase bom no chat aqui. Mas continuando o comentário, ela está próxima dessa resistência aqui em cima, né? Do topo anterior aqui, né? Hoje ela estaria fechando aproximadamente a 37 alguma coisa, que é próximo dessa banda de Bollinger. Então, ou algum tipo de congestionamento, né? Que essa aqui seria ela cumprindo a simetria. E no caso dela fazer a simetria mais afastada, o objetivo seria aqui perto dos R$40, 40 reais, né? Eu preciso ajustar esse gráfico aqui. Então, a superação aqui do topo dos 38, ela realmente estaria buscando essa simetria mais longa, ela estaria fazendo essa perna, né, desse lado aqui. Então a perna que vai justamente dos 34 até os 40. Né? Mas, como temos a banda de Bollinger aqui nos 38 e temos o topo anterior também nos 38, essa região torna-se uma resistência, evidentemente, que pode ser superada para cumprir a simetria até os 40 ou voltar e fazer uma nova simetria para testar o fundo dos 34. Então, candle de indefinição, quais são as dicas aqui, vamos dizer? A dica é, olha como o volume da Vale está começando a ficar mais alto. O dia de ontem chegou a ter um candle bem direcional, né? Foi um dia bem direcional, e hoje nós já estamos fazendo um candle meio de indecisão. Então, é bom começar já, ter terceiro dia de alta forte da Vale com o mercado caindo ou de lado. Então já é bom começar a botar as barbas de molho aí, porque a hora que chegar aqui na resistência, né? Na zona de resistência, qualquer candle, esse candle, como eu disse já antes, esse candle de indefinição aqui está um pouco para cima aqui no gráfico, que o gráfico não foi ajustado porque a Vale ficou ex-proventos hoje, né? De ontem para hoje, se não me engano. Então esse candle é um pouco mais para cima, ela está mais próxima da banda de Bollinger aqui e dessa zona de resistência aqui dos 37,90, 38 aqui até 37,90, 38,30, enfim, que é onde nós temos. Então, para quem tem posição comprada, quem comprou acreditando na simetria aqui, né, que a gente chegou a comentar nas 2 semanas anteriores sobre essa simetria, que já estava com o stop aqui embaixo, já pode pensar em puxar stop de metade da posição para as mínimas dos dias aí, para proteger o lucro e não se arrepender depois. E se a gente tiver um rompimento aqui, não tem problema, entra de novo, que tem mais uns 5% até o cumprimento da simetria anterior aí. É isso, não é simplesmente uma opinião. Quem discordar, por favor, ou quem não entendeu, sinta-se à vontade. Aqui a gente não tem essa síndrome de dono da verdade, nem de achar que tem certeza do que vai acontecer. Mas a realidade é essa. Quando eu atualizar o gráfico, vai ficar mais claro essa região aqui e esse candle de definição hoje, sendo que esse aumento de volume que a gente está vendo na Vale pode ser realmente está sentindo a resistência ou já está entrando volume para efetuar o rompimento e chegar até os 40. Aí é questão de opinião e de leitura de cada um. É o que eu posso
adiantar aí sobre esse movimento da Vale. Qual é a dica? O volume, aqui a acumulação já começou a entrar uma grana maior nele, mas como eu disse, precisa ser corrigido aqui o gráfico por causa dos proventos, então não está tão claro. Então, pela ordem aqui, o Arthur entrou dando boa tarde Arthur. O pastor pediu para a gente ver Lame, mas eu só vou fazer aquele comentário, já fiz o comentário inicial, né? Então, a Lame, depois desse... Vamos ver que ele vai atualizar ainda aqui. Hoje o sistema, pronto, agora atualizou. Agora tá beleza. Bem, a Lame, né, como todo setor todo setor de consumo no final do ano tende a subir. Vocês viram que a gente comentou semana passada sobre Submarino, né, a co-irmã dela aí. A gente chegou a fazer comentários sobre o Submarino, e ela já vem, né, a Lame no caso, já vem de uma alta, depois de perder essa congestão aqui com as bandas estreitas, ela já vem numa alta desde maio praticamente, né? Olha, apesar de fazer no zigue-zague, algumas esticadas para cima, esticadas para baixo, ela já vem numa clara tendência de alta desde o final de maio. Então ela fez um fundo, vou chamar de fundo principal aqui em torno de 11, 11,20, 11,30 e já chegou nos 18. Né? Já tivemos uma boa movimentação. A estratégia aqui, estratégia de rompimento. Olha aqui, ó, tivemos uma congestão, rompeu, uma congestão, perdeu para baixo, depois congestionou e rompeu de novo, e aqui outra congestão e rompeu. Então está em tendência de alta, operar rompimentos e estabelecer uma política de stop aí, ou voltou para congestão, ou fez um zigue-zague e coloca abaixo do zigue aqui o alta. A percepção é essa, ela vem numa tendência de alta no diário, teve alguns períodos negativos aqui, alguns períodos congestionados, e congestionou, perdeu a congestão, stop, congestionou, rompeu a congestão para cima, é compra, e sempre olhando a dica aqui de volume, que tende a ser grande nos rompimentos e decair nas congestões. Então os padrões de volume acabam também dando uma dica do que pode acontecer aí. Não dá para ficar olhando rapidamente o gráfico, não dá para ficar operando Lame no caso, candle a candle. Não dá para ficar operando ela, hoje subiu, hoje caiu, hoje você vai ficar louco pela própria, deixa eu mudar a cor aqui da média, pela própria volatilidade aí. O que dá para entender é você pegar o jeitão dela, né? Como eu disse, em toda a tendência de alta, o que aconteceu? Depois dela perder, ela fez um rompimento falso aqui, perdeu o fundo da congestão, foi do começo de maio até o final de maio, uns 20 dias caindo, e depois iniciou sua longa trajetória de alta aqui, rompendo várias congestões, assim, quase milimetricamente, né? 12,60, 12,70 era um rompimento, chegou a romper em gap, ela fez um pullback aqui, fez outra congestão com testes e coisas de livro praticamente, rompeu de novo com volume aqui, se vocês olharem o volume aqui, rompeu de novo com volume acima da média, congestionou, testou de novo como o rompimento da congestão, como vou chamar de pullback, mas testou a resistência como suporte de novo, congestionou, aqui fez uma congestão um pouquinho mais curta, com acumulação, demonstrando acumulação mesmo, rompeu de novo com volume acima da média. Então assim, você tem que operar ela por períodos, né? Você tem que esperar ela congestionar, para quem gosta de operar rompimento, quando romper entrar, porque por enquanto ela está em tendência de alta, as médias alinhadas, topos e fundos ascendentes. Só que agora ela já vem de um longo período de alta. É bom a gente ficar mais esperto aí nos congestionamentos. E sempre lembrando, olha o comportamento da média de 21 aqui, ó. Média de 21 encostou, rompeu. Foi lá em cima, voltou, bateu na média de 21. Congestionou num prazo um pouco maior aqui, ó. Praticamente o mês de julho inteiro ela congestionou. Média de 21 encostou de novo, ela rompeu. Ela foi para cá, aqui chegou até a perder a média de 21, mas não perdeu o topo anterior, né, do rompimento. A média de 21 encostou de novo, ela rompeu.
a média de 21 encostou de novo, ela rompeu. Então, basicamente o que ela tem feito, ela encosta na média de 21 e rompe, né? Não tem como. Só ficar esperto. Agora, vendo isso, o que eu vou fazer exercício de previsão? Falei que não era para prever, vou começar. O que aconteceu? Ela está longe da média de 21 de novo. A média de 21 está em 16,60, ela fechou 17,80, R$1,20. Não está ainda 10%, que é mais ou menos o valor que a gente usa, né? Sendo que o ideal é usar uma porcentagem da volatilidade. Mas enfim, ela vai ou congestionar e esperar a média de 21 voltar, ou vai fazer um movimento mais agudo de correção em função da longa, né, tendência de alta que ela já se encontra desde junho. A próxima que o pastor falou é CEMIG, se a CEMIG está barato. Então vamos lá, CEMIG está barato? Né, já respondemos essa, mas sempre eu falo, vamos olhar o gráfico. Né, é o meu comentário predileto, né? Vamos olhar o gráfico. Vamos lá, o meu computador está um pouquinho mais lento ultimamente, mas não tem problema. Aqui, a CEMIG, lembra que a gente tinha comentado sobre o fechou a estratégia de retorno à média dela? Ela não conseguiu fechar o gap da notícia aqui, né? Ou seja, não chegou a fechar um gap, então foi um gap de fuga por enquanto, formou uma nova área de congestão aqui, perdendo fundo e agora voltando para dentro da congestão. Então a CEMIG tem um cenário indefinido. Padrão de volume não está nos indicando nada, o padrão do acumulação aqui também não está nos indicando nada, não está dando dica nenhuma do que pode acontecer, né, com a CEMIG. Então, estando ela de lado, não tendo opções de CEMIG ou não tendo opções líquidas da CEMIG, a não ser que você pense num prazo um pouco mais longo, e daí, como eu disse no comentário para o pastor, a gente tem que fazer uma análise fundamentalista, se a empresa continua boa, se ela continua bem administrada, mas é uma oportunidade para quem quer comprar, quem acha que CEMIG está barato, para comprar CEMIG entre 23 e 27, aqui, supondo que ela volte aos 40, né, que é por onde ela já andou esse ano ainda, né? Aliás, esse ano não, 2 meses atrás ela estava na faixa de 40. Então, para quem estava na faixa de 40, 20 pode ser barato, né? O que interessa é que agora ela se encontra dentro, deixa eu colocar aqui ela se encontra nessa congestão aqui, e os limites da congestão são 23 e 28,90. Vamos colocar 23 e 29, já é uma congestão operável, mas ela só tem por enquanto um topo mais alto do que o gap aqui e um fundo mais baixo do que o candle do gap. Então tá só para, né, tem que ser pelo menos faixa verde, faixa roxa aí para operar um ativo que está nesse estado. Como pontos positivos, a média curta está começando a cruzar a média longa aqui, as bandas estão bem estreitas, então a diminuição da volatilidade pode estar indicando, nossa senhora, gerundismo. Essa diminuição de volatilidade aqui, o estreitamento das bandas, pode indicar um movimento um pouco mais forte para um dos lados, é bom estar preparado. O F. Ambrosio pediu CSNA, esse setor tem estado bem complicado de operar, graficamente não tanto, mas pelo setor em si mesmo, né? A CSN, Gerdau, Uzi Minas, tem estado bem difícil de fazer trades interessantes nela, ou ver oportunidades nela, mas a realidade da CSN é essa aqui. Subiu, fez aquela perna, assim como todo o mercado, fez aqueles 7 dias de alta no mercado, e hoje já está corrigindo. Vamos traçar o nosso FIBO aí, né, para mostrar para a turma em que pé que está a coisa. Deixa eu ver, não, 38.2, 50, 61.8, 100, tá ótimo, não precisa mais do que isso não. O resto pronto. Deixa eu colocar uma corzinha diferente, né? Sempre esqueço disso.
que cor que a gente pode fazer para aparecer aqui. Vamos colocar cor de rosa para ficar bem bonitinho. Bem, tá aqui o cor de rosa. Igualzinho o Ibovespa, ou bem próximo do Ibovespa. Ela subiu de R$10,960 até 14,50 e tá aqui sambando em cima da retração de 61,8, né? Da terceira retração do Fibonacci, congestionou aqui. As médias estão começando a se encontrar, então quem apostou no rompimento dessa pequena congestão, o objetivo é lá para cima, né, perto do topo anterior, com stop aqui no meio, porque se perder nesta mínima aqui, ela pode vir, perdendo os 10,80 aqui, ela pode vir para 9,60 de novo, já é um tombo razoável. Aqui a gente já viu que tivemos um movimento de congestão, apesar de ser em forma de M, aqui de ser ascendente e descendente, fazer um pseudo topo duplo aqui, mas essa região dos 10 e pouco até 11 e pouco está bem enroscada em termos de definição do papel, né? Aqui ela não conseguiu fechar, ela fechou 11,60 só nesse candle, né? Ameaçando o rompimento, até chegou, não vou falar que é um rompimento porque não teve o teste, né, do primeiro, ela não fechou acima da máxima aqui ainda, mas essa zona de R$10 aqui tem sido uma zona mais complicada. Padrão de volume tem estado abaixo da média no mercado inteiro, então ela, assim como todo o mercado, ela está com volume abaixo da média também, está respeitando aí exatamente como o resto do mercado está fazendo, né? Pouca movimentação, então não tem vento, que nem diz o roxo. O Arthur está comentando CSA no semanal, banda de Bollinger estreitando, podemos dar uma olhada no semanal, não tem problema, mas a verdade é que, sendo essa congestão, a tendência de romper para cima é ir lá em cima, porque não tem, só tem esse gap aqui, um pequeno gap nos dias mais direcionais, mas aparentemente é uma zona de briga forte, então essa congestão pode se ampliar aí no tempo. Eu não acho que seja um bom trade ainda, porque não temos entradas claras, não temos nenhuma dica ainda. O Arthur comentou que no semanal ela está estreitando, vamos dar uma olhada no semanal, não tem problema. Pelo contrário, como eu sempre falo, eu não gosto de olhar muito o gráfico semanal no meio da semana, né? A não ser que eu tenha feito alguma estratégia para essa semana, daí eu olho o desenrolar aí, né, da estratégia, mas eu particularmente gosto de olhar gráficos mais longos, né, para a gente ter uma noção aí em que parte da floresta a gente está. Eu peço desculpas novamente, mas o meu computador aqui está um pouco mais lento do que o normal. Não sei o que deixa eu mexer aqui, não sei o que tanto está travando nele. Então, Arthur comentou que a CSN na semanal, a banda de Bollinger está estreitando. Até está estreitando, Arthur, mas se a gente olhar bem, ela já estreitou mais, né? Deixa eu apagar aqui a parte poluída do gráfico. Ela até já estreitou mais. Olha aqui, ó, no final do ano passado, que é exatamente o período que a gente está agora. Então, para quem acredita em ciclos, né? Olha, ela fez uma congestão aqui de agosto de 2011 até praticamente até até janeiro. Então a gente está numa época do ano que o ano passado ela já congestionou, depois de uma queda. A gente já teve uma banda mais estreita, então aqui a banda está de 12,72 até 15,80, e mesmo assim já é quase 20% de estreitamento, mas lembrando que é no semanal, então valores altos assim são normais, vamos dizer. Então aqui ela já teve mais estreita, e hoje ela está entre 9,30 e 13,30, ou seja, R$4, ela está quase 50%. Para quem já teve 20, ela pode se estreitar mais. Então, se ela repetir o que ela fez no final do ano passado, ela vai ficar aí até o meio de janeiro, começo de janeiro, travada, né? Repetindo esse movimento aqui depois de uma queda.
se bem que aqui nós tivemos já uma congestãozinha de fundo, tivemos uma semana mais direcional, né? Aqui a semana do meio de setembro, 3 semanas de queda e estamos aqui sambando para ver o que vai acontecer. Mas está se estreitando. Como é no semanal, ela pode demorar semanas para chegar dos 50% aqui até os 20% que estava aqui. Então, vamos dizer, a gente está aqui, ó. A gente está exatamente nessa semana aqui, ó. Né? Olha a distância da banda aqui. Realmente, hoje está mais estreito do que no mesmo período do ano passado. Então, o que a gente pode falar, então tá, ela não vai romper essa congestão no meio de janeiro, né? Que foi aqui nesse candle. Ela vai romper no começo de janeiro, né? Caso ocorra uma congestão. Mas eu acho que é muito, aí já virou muito si. Mas é isso. Ela tem muito tempo para fechar a banda ainda e chegar nos níveis que estavam naquele fechamento do banda. Arthur falando volume compatível com a congestão, exatamente. Todas as dicas. O volume está fazendo o padrão de congestão perfeito. Se a gente olhar no diário também é a mesma coisa. Tivemos uma grande movimentação, né? Daí um candão fora da banda de Bollinger aqui com um volumaço. Qualquer um que tivesse comprado e fosse um pouquinho e tivesse assistido o nosso chat tinha colocado o stop ou uma parte ou na mínima ou no fechamento, já teria vendido uma parte nesse candle fora da banda de Bollinger, colocado stop na mínima e no primeiro fechamento que perdeu a mínima, que foi nesse candle aqui, já teria encerrado a posição, né? Sempre lembrando, olha a distância da banda, ó, candle fora da banda de Bollinger, um volume grande. Olha a distância da média de 21, né? E o candle totalmente fora da banda de Bollinger. E a distância da média de 21, pô, são 3 pistas que todo trader aí, para quem tem essa visão de retorno à média, de rompimento, é pista demais, né? Seria até o caso de desconfiar. Mas aqui foi um trade claro, né? Para quem fez uma congestãozinha aqui não tão clara, mas esse rompimento e esse gap já com volumes acima da média já teria dado uma pista que era para entrar. 3, 4 dias depois, para quem trabalha no diário, faz um candle totalmente um candle de reversão, vamos dizer assim, né? Totalmente fora da banda de Bollinger, chegou a fazer um fechou fora, fechou dentro aqui até, então aqui já era para ter encerrado. Quem encerrou o trade, vamos dizer, no fechamento do dia 18 de setembro a R$13, 13,08 ou R$13 aproximadamente, já poderia comprar a R$10,90 com quase 20% de lucro aí, ou 20% mais papel. É isso aí, Arthur. Fechou fora, fechou dentro, mas aqui já tinha, ó, dividindo o capital em 3, vender metade nesse fechamento, fez um candle negativo aqui perdendo a mínima, podia ter sido estopado aqui no intraday, ou um fechou fora, fecha dentro aqui, ou colocar um stop no segundo dia, que nem eu gosto de fazer. Então stop um terço no primeiro dia vendido, segundo terço no terceiro dia vendido, terceiro terço encerra o trade na perda da mínima, aqui um fechamento abaixo da perda da mínima. Então sempre trabalhando com as realizações parciais que a gente tanto admira, tanto gosta. Que mais? A próxima aqui, o Arthur pediu Eletropaulo e Itaú SA. Então a gente vai dar uma acelerada, eu vou falar mais rápido, acho que já o conceito já ficou na cabeça aí. Eletropaulo deu uma sofrida aí, né, com as novas tendências aí do mercado, das novas diretrizes do governo. Ela pode estar se adiantado. Normalmente os setores têm algumas empresas mais líderes, né, que tendem a efetuar o movimento primeiro. Então ela estava trabalhando lá nos R$35 em abril e veio despencando até os 17, ou seja, caiu praticamente 50%, e agora faz uma congestão muito clara aqui, né? Uma congestão de fundo. Quem quiser operar a congestão é só comprar perto dos 17,30 e vender perto dos 20. Já dá para ter um lucrinho, mas não é tão simples assim, né? Ela tem feito movimentos pequenos, né? Tem operado mais travado assim. O volume não está dando tanta dica assim para a gente o que pode acontecer. Como eu disse, o mercado aqui, os volumes estão bem baixos, mas aqui a congestão é clara, né?
Quem quer operar rompimento ou espera passar dos 20,50 ou espera perder aqui a 16,85 ou, se preferir em fechamento, 17,36, mas é uma congestão bem clara na Eletropaulo. O Arthur está perguntando na banda BO qual período você usa. Eu tendo a usar 21 em tudo, 21 aritmético em tudo. Como eu disse no chat passado, eu uso exponencial normalmente no semanal. No semanal eu tendo a usar mais exponencial para demorar, né? E no semanal é mais difícil você ter sinais falsos, então acho que dá para você usar exponencial. Eu gosto de usar duas bandas de Bollinger, na verdade, Arthur. Eu gosto de usar uma de 2 e uma de 3, né, de período, desvios, na verdade. Eu tenho uma banda de 21 períodos aritmética para o diário, né? 21 períodos aritmética, eu uso duas bandas. Eu uso uma banda de dois desvios e uma banda de 3. A banda de 2 é para dar o aviso, ó, tá ali, né? Fechou entre as duas bandas, já me dá um sinal. Fechou fora da banda de 3 períodos, aí, meu amigo, aí é para não ter nem que pensar, né? É um retorno à média ou é uma realização, e acaba sendo um parâmetro para eu saber assim, se eu realizo um terço ou realizo metade, vamos dizer. É isso, mas o esquema é esse. Então, Eletropaulo matou, né? Acho que é isso aí, já tá bom. Ninguém vai falar ok, ninguém vai falar valeu, se já tá bom assim, mas é isso, está fazendo uma congestão, né? Zigue-zagues com candles curtos, pequenas, médias entrelaçando e as bandas estreitas. Não tem o que fazer em termos de rompimento, a não ser que passe os limites que a gente já comentou, ou opera-se essa congestão comprando mais embaixo e vendendo mais em cima. No estado atual, só para... tem feito uma congestão pequena com candles pequenos e nenhuma dica aqui no volume. Só tomar muito cuidado, porque operar papel de lado não é tão simples assim. É muito melhor operar papel em tendência, seja ela de baixo para venda e seja ela de alta para compra. Itaú SA. Vamos lá, está carregando aqui de novo, pela quinta vez, eu peço desculpa, meu computador está... A Itaú SA chegou a fazer um zigue-zague perdendo o fundo aqui, né? Podemos chamar até que fez um pullback para continuar a queda, mas apenas está repetindo a indefinição no mercado. Congestionou, perdeu a grande congestão, fez uma congestão curta, perdeu o fundo da congestão e hoje quase perdeu o fundo. Chegou um momento que eu vi a vaca pro brejo aqui na congestão, mas se recuperou no final do pregão, entrando mais volume. Se a gente olhar num prazo maior aqui, ela que já chegou a operar perto dos R$12, está aí operando perto dos 8 e congestionado. O setor de bancos também não está tão fácil assim, tão simples. Se a gente notar, os volumes das quedas foram grandes, né? E o das altas, nos dias de alta, não tão grandes. A gente está aqui nesse teste. Se a gente for olhar uma simetria dela, que é aquilo que eu gosto de fazer também, que pode nos dar uma dica, a simetria é que ela venha fazer outro congestionamento de fundo aqui, que pode durar uns 2 meses, que nem essa, ou seja, então essa repita essa congestão de fundo que ela fez aqui, até ela ter uma outra oportunidade para subir, né? Então, de acordo com a simetria, ela pode estar vindo repetir essa congestão que nós tivemos aqui, que foi de redução de juros, etc. Ela pode estar se repetindo aqui, tanto que ela está no mesmo nível que ela estava dentro dessa congestão, que era entre R$8 e 9,10, 9,15, 9,20, aqui só o valor da congestão. Então ela fez um topo, voltou, fez outro topo aqui. Então, vamos dizer, das 9 a 10,35, dá 1,35, daria exatamente de 9,20 para 8, que é aqui a previsão do topo duplo, né? Aquela história de cumprir o topo duplo aqui. Ela teria vindo testar o fundo em R$8 aproximadamente, né? Lógico que não vai ser
de uma vez só, mas ela pode estar vindo, ou ela vai repetir essa congestão, só que num nível um pouco mais acima. Em vez de ser de 8 a 9, ela vai fazer de 9 ou 8,50 até 9,50, enfim. Mas pela simetria indica que ela está voltando a congestionar, fazer uma outra congestão de fundo aqui, que pode durar 2 ou 3 meses, para depois ter uma perna de alta um pouco mais consistente. Ou seja, mais para o começo do ano que vem aí ela possa estar fazendo cumprindo essa simetria. São apenas possibilidades, né? A gente não está fazendo previsão aqui, é só olhando com as ferramentas que a gente tem o que pode estar indicando. O mais incrível, que seria digno de nota, o volume vem aumentando, né? Como a gente viu de uma maneira geral, na congestão, como o Arthur comentou, o padrão de volume cai e depois, na hora que ela entra em tendência, o volume começa a subir, tendo o lado negativo que todos os grandes volumes foram dias de queda. Mas a média de volume tem aumentado aí, e a acumulação e distribuição, que é o que eu gosto mais de usar, apesar dele também ter sinais falsos, está cada vez mais indo para cima, mesmo com o preço caindo, desde o fundo da congestão, ele continua subindo, podendo indicar aí que está entrando dinheiro no papel, o pessoal está aproveitando para comprar mais barato, porque é papel de banco, e banco no Brasil sempre é um bom negócio, apesar das taxas de juros estarem diminuindo, que para o banco nem é sempre bom, e as margens de lucro também estarem diminuindo com isso. Não está tão fácil assim ganhar dinheiro como era algum tempo atrás, para ninguém, nem para a gente, nem para o banco, nem para ninguém. Seguindo, Marcão aí, e aí Marcão, como é que você está? Como é que estão as coisas aí? Tá chovendo aí? Um abraço. É isso aí, Arthur, eles cobram nas tarifas. Então um abraço pro Marcão, e o Marcão pedindo cruz 3. Rompimento, Marcão, é isso? Rompeu, a cruz rompeu aí alguma coisa? Vamos dar uma olhada na cruz 3. Não, eu ia falar na Ara Cruz, aí idiota. Na Souza Cruz. Pastor pedindo o YouTube. YouTube está muito parecido com a Itaú SA. Pastor, pode usar tudo, pode rever o comentário aí que eu fiz para Itaú SA. Vale praticamente, o desenho do gráfico é o mesmo, já que no caso da Itaú SA, 90 e tantos % da Itaú SA é o banco. Então pode usar o mesmo critério. Esse daqui é a Souza Cruz para o Marcão. Eu não gosto muito de operar a Souza Cruz, vale o mesmo conselho que eu dei para a Lame aí. Não dá para operar a Souza Cruz candle a candle, ou dia a dia. Você tem que operar na tendência maior aí, olhando um pouquinho mais longe. Mas ela está com tivemos um estreitamento aqui, né? A gente comentou sobre ela, chegou a romper nesse dia aqui e faz outra congestão. Então, olhando de longe aqui, olhando como passageiro dela, né? Ela fez uma congestão, só que com a acumulação está caindo, então já sinal amarelo. E aqui ela fez uma congestão zona e está fazendo uma congestãozinha. Para quem opera congestão, né, um fechamento ou um rompimento aqui para quem opera rompimento, desculpa, um rompimento acima dos 28,55, 28,50, deixaria ela com caminho livre para testar lá na casa dos 30, 29,30 aqui, que é esse topo anterior. Mas eu vejo congestão aqui, para mim é operar para cima ou operar para baixo, de acordo com o perfil de cada um aí. Quem gosta de operar na venda, vende, coloca o stop claro. Quem gosta de operar na compra, colocar o objetivo, entrada parcial e os stops também. Mas é uma congestão bem clara, uma mais longa e uma mais curta. Olhando num prazo um pouco maior, ela já está nessa congestão zona de topo aqui desde o começo do ano, né? Ela fica perto dos 25, aqui chegou até cutucar os 24, mas ela fica nessa faixa aqui de 25, 26, né? Seria vamos dizer, uma boa compra para quem opera congestão. E lá a faixa lá em cima, perto dos 30, 29 e 30, é um bom lugar para vender. Ela está agora no meio do caminho, as bandas estão abrindo e congestionando. Não consigo enrolar mais do que isso, vamos dizer. Para mim é muito simples, tem uma congestão de um mês aqui, 2 meses, e tem uma congestão de alguns dias. Rompeu a congestão, opera para o lado que romper.
é fácil. Que mais? Deixa eu ver aqui que tinha mais algumas. O Marcão pediu 3, CSN Arthur a gente já comentou. O pastor falou de YouTube, vamos lá, vou fazer só rapidinho, dar uma olhada rapidinho para não falar que é preconceito, né? Preconceito contra pastor. Agora o pessoal é politicamente correto, vai falar que eu estou cometendo algum tipo de injustiça. Brincadeira, pessoal, vamos lá. Então, como vocês podem ver, é o mesmo desenho deixa eu mudar aqui, é o mesmo desenho da Itaú SA. Assim, mesmo comentário, mesma ideia, teve a congestão de fundo, rompeu essa congestão de fundo, foi lá em cima, fez um topo duplo, perdeu o fundo duplo, perdeu o topo duplo aqui, o fundo do topo duplo, congestionou e perdeu essa pequena congestão, seria um pullback aqui, né, a volta para testar como resistência, e perdeu esse fundo e está congestionando de novo. Pela simetria, igual Itaú SA, pode estar vindo aqui embaixo de novo, fazer essa congestão para depois de 2 ou 3 meses efetuar essa perna de cima e cumprir a simetria. Lembrando que se a gente olhar como objetivo do topo duplo aqui, de 31 para 35, são R$4. Daí 31 menos 4 dá 27. Olha onde que é o próximo do fundo, é 27. Então todas as ferramentas que a gente tem, olha a acumulação e distribuição aqui descendente, todas as ferramentas que a gente tem nos levam a concluir e a situação, a história do que eu falei de taxa de juros, não sei o que, mas eles cobram na tarifa, que nem disse o Arthur, é verdade. Todas as ferramentas técnicas que a gente tem aqui e a conjuntura de mercado nos indicam que ela pode vir testar o fundo do ano de novo aqui em 27, em torno dos R$27, cumprindo o objetivo do topo duplo e cumprindo a simetria. É isso que dá para fazer, que é exatamente o que a gente tinha falado sobre Itaú SA. Então, quem pretende comprar Itaú ou Itaúsa, tenta fazer próximo do fundo do ano aqui, no caso 27, 27,50, no caso da Itaú 8, né? Mas ela pode congestionar, não exatamente nesses valores 27, ela pode congestionar nos 28. É simplesmente acompanhar em qual faixa ela vai congestionar e operar a congestão antes dela talvez cumprir essa simetria maior, que seria uma boa perna de alta aí de uns 2 meses, né? Que foi aqui, ó, 16 de março até 17 de maio, 2 meses certinho. Então, cumprindo a simetria, ela congestiona 2 ou 3 meses aqui e sobe 2 meses. E coincidentemente, né, seria exatamente o período que ela começaria a subir, que foi esse período do final do ano passado aqui, sei lá, do final do ano até março, né? Coincidiria mais ou menos, então ela ficaria outubro, novembro e dezembro congestionada, a partir de dezembro ela começa a subir, né? E repete tanto no ciclo anual como na simetria ao contrário. Que mais? Marcão pedindo Embraer. Embraer saiu na capa da época. Eu não gosto de operar empresa que sai em capa de revista. Pelo menos operar ao contrário. Se saiu na capa da revista falando bem, a gente vende. Se saiu falando mal, a gente compra. Mas não tem problema, né? Isso daí está sendo preconceito meu. Embraer, olhando num prazo um pouco mais longe, olhando desde o final do ano, fez um movimento de queda mais forte, chegou a perder fundo, congestionou. Embraer é outra do mesmo nível de Lame e da outra que você falou, da Souza Cruz, né? Ela não é tão simples de operar no diário, assim, olhando candle a candle, mas dá para operar os movimentos dela. Mas olha aqui que sacanagem, ela chegou a fazer um fundo, testou a banda de cima, perdeu o fundo, fez um candle fora da banda de Bollinger, voltou para testar de cima, e desde então tem estado numa tendência de alta aqui, só perdeu o fundo nesse período, aqui fingiu que perdeu o fundo de novo, ou seja, temos um fractal aqui, né? Isso aqui pode ser igual a isso aqui, né? O que não dá grandes oportunidades. Ela finge que perde o fundo e tem uma reação contrária. Então, talvez aqui no nosso famoso retorno à média, ela se dê bem, né?
Então, há vários dias de queda, sendo que o último candle é o maior de todos, com volume grande, fechando quase 10% aqui, fora da banda de Bollinger. Então, entrada 1, entrada 2, entrada 3 efetuadas, venda na média de 21 aqui. Então, aqui um trade clássico do método que a gente costuma comentar aí sobre retorno à média, né? Um candle fechando totalmente fora da banda de Bollinger, um candle de força ou um candle positivo, aqui seria, para quem gosta de novo, um padrão de penetração, né, no candle, e totalmente fora da totalmente fora da banda de Bollinger aqui, rompimento da máxima. Então entrada 1, 11,80, entrada 2, 12,16, entrada 3 a 12,16 e vender próximo da média de 21, que aqui foi perto de R$13, 12,90, enfim. Mas os movimentos dela, se você quiser operar o zigue-zague, também não é tão simples, ela é um pouquinho mais arisca, porque ela tende a perder fundos e reagir, né? Então sempre é bom saber do comportamento da ação, pelo menos é o que ela tem feito aí nos últimos meses, né? Ou pelo menos esse ano aí, ela perde um fundo e reage forte, mesmo numa tendência de alta mais tranquila assim, ela perde fundos e reage forte, que é onde a gente está agora. Numa estratégia de rompimento, fica mais difícil, porque a média de 21 já está horizontal aqui, né? Ela estava um pouco ascendente, mas ela já se horizontalizou, então sugerindo uma congestão aí, num prazo um pouco maior. Espera congestionar para efetuar entrada de rompimento, ou trabalha com ela no retorno à média aqui, que aqui a gente já teve vários exemplos de como é o comportamento. O pastor, TG, vender BPNM, fibra, eletropólio, comprar tuba 27, cilíndricas, triplines, estou no prejuízo grande. Analisei na média de 3 deslocada. Marcão, a média de 3 deslocada é no de Napoli, né? Só que o de Napoli tende a funcionar melhor no semanal, né? Tende a funcionar melhor no semanal. Se você colocar a média de 3 deslocada nesse movimento, é justamente para isso que serve o de Napoli, para você operar congestão, né? E você antecipar algum tipo de rompimento numa congestão. Só que aqui, pelo menos no diário, a gente pode até olhar no semanal, ela ainda não está congestionada, ela chegou a perder fundo aqui, rompeu o topo aqui e está indo testar o topo de cima. Então ela está próxima do topo, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Semanal. Vou cantar para vocês enquanto o gráfico tá. No semanal é isso, né? Ela já tem os limites da congestão aqui, né? Já tem um topo, já tem um fundo. E o de Napoli, o Joe de Napoli exatamente é isso, ó. Ela faz um movimento para cima e faz um movimento de correção. Quando você desloca a média no Joe de Napoli, deixa eu ver se eu consigo ter média deslocada aqui. Pronto. Fonte, períodos, não consigo. Mas enfim, se eu deslocar a média de 3 períodos aqui, ela vai estar exatamente fazendo isso. Então pelo Joe de Napoli realmente estaria dando uma entrada no semanal, né? Então, mas lembra, o Joe de Napoli não é só a média de 3 deslocada, tem entrada, tem saída, tudo especificado lá. Então vamos ver, estou operando pelo Joe de Napoli, ok. Ou, no caso, estou operando um semanal. Aqui ela já tem um topo e um fundo. Fez uma perna de alta, já estabeleceu um topo aqui em 14,70. Então, acima de 14,70 é uma entrada de rompimento que ela estaria fazendo já estaria fazendo um rompimento do topo. A outra entrada seria aqui, né? Ela fez 2 candles em definição no semanal, em cima da média de 21 e rompeu para cima. Então, muito provavelmente o Joe de Napoli já tinha dado entrada aqui na superação dos 14. É uma primeira entrada aí, para quem é mais agressivo. Sempre lembrando, as entradas parciais, a primeira entrada é sempre mais agressiva, mas é com uma parte do capital e com stop definido. Por quê? Não tem como ganhar sem ser agressivo ou sem arriscar mais. Então a primeira entrada é sempre agressiva e a terceira entrada é sempre conservadora, né? Então você ganha menos numa terceira entrada atrasada, mas a primeira entrada te compensa isso.
Em compensação, uma primeira entrada adiantada pode estar dando algum rompimento falso, alguma coisa mais falsa, e você arriscou só um terço do seu capital. Aqui, então, simples, entrou no Joe DiNapoli, segue o Joe DiNapoli. Aqui, para quem olha candle, fez um candle de dúvida aqui, um candle de indefinição, rompeu a máxima do candle, cutucando a média de 21. Agulhando a média de 21, já dá uma entrada acima de 14 e outra entrada acima de 14,77, 14,80. Lembrando que tem que passar pela banda de Bollinger aqui, mas o objetivo é lá no topo da congestão em 16,60, sem grandes resistências no semanal no caminho. Respondendo ao pastor, pastor, eu acho que existe, vou até colocar minha cara aqui, eu acho que existe uma como é que eu vou dizer, não adianta, valeu Marcão, um abraço, não adianta eu dizer assim, vai vender 3 com prejuízo para comprar YouTube a 27, veja bem, você já está com um banco, uma de papel e uma energia elétrica, tenta realocar essas 3 da melhor maneira possível, de modo que você perca, mas não perca muito, que se for para vender, para trocar, pelo menos você venda no topo de uma congestão, né? Venda a resistência e não no suporte. Essa é a primeira. Então vender as 3 não vai dar para vender ao mesmo tempo, porque elas têm ciclos diferentes. Então, o Pan-Americano está numa situação complicada, é um banco pequeno. Situação de banco a gente já falou, não está. A Fibra eu não tenho maiores detalhes, aparentemente virou uma junção de empresas aí, então não tenho mais detalhes fundamentalistas dela, e a Eletropaulo é de um setor que está mais complicado. Então, se for para trocar, ou você tem que decidir se você gosta do setor, se você vai manter esses setores, ou se você vai pelo menos pegar do macro setor aí, então fibra, papel, então vou trocar por Suzano, ou vou trocar por alguma outra commodity. Banco, vou trocar um banco grande por um banco pequeno, ou vou trocar por outro banco pequeno. Eletropaulo, vou trocar por outra elétrica que está menos enroscada, está menos enrolada. Eu acho que tudo isso são critérios que você tem que decidir, né? O prejuízo, se você for ficar esperando sair do prejuízo, você perde o custo de oportunidade, porque tem vários papéis que estão ótimos. Então, eu vou até mostrar, eu comentei aqui no começo do chat, você está enrolado com Eletropaulo tomando um prejuízo, né? Sendo que a primeira vez que a gente falou sobre o seu prejuízo do Eletropaulo, quer ver, se eu estou carregando um gráfico aqui, eu já mostro. Está aqui, ó. A gente comentou, faz tempo que a gente comentou de você, né? Sobre esse seu problema de você estar com papéis que não estão andando, né? Eu pelo menos lembro algum tempo da gente já ter falado sobre isso. Pior do que o papel que você está no andar, pior do que o papel que você está não performar como você está pretendendo, é você perder o custo de oportunidade. De novo, desculpa, gente, eu vou começar a cantar, mas enfim, o problema de você estar com um papel que não está andando, né, que está congestionado, ou que você está com prejuízo, que você fala, pô, vou vender com prejuízo, é você perder a oportunidade, que é isso aqui que eu vou mostrar para você agora, assim com o meu computador vai andar. Você perder oportunidades como essa da Ambev. Olha isso aqui, desde agosto do ano passado, que foi quando a Ambev fez fundo, olha o tanto que a Ambev já subiu. E você num papel que está caindo ou de lado, porque não quer se livrar de um prejuízo. Então, quando você casa com o papel, quando você olha para o papel, você não está perdendo só nele, você está perdendo as outras oportunidades. É por isso que os analistas aí, os comentaristas e analistas financeiros falam para você que o primeiro prejuízo é o menor, porque não só você saiu no papel ruim, como você pode estar entrando no papel bom. Olha o gráfico da Ambev, vê se tem cabimento isso. O mercado está enrolado, está enrolado. A Ambev está rompendo o topo histórico, rompeu hoje, Marcão. Você não falou nada para mim, cara? Pô, que sacanagem. Olha aqui, a Ambev está rompendo o topo histórico, entendeu? Aqui é 83,90, ela está 84,50 hoje. Chegou a bater, corrigiu e rompeu aqui, ó.
né? Tá certo, ó, não é seria um rompimento mais arriscado, porque ela já está longe da média de 21 aqui, né? Não foi um rompimento que nem esse, dessa congestão aqui, que rompeu em gap com a média de 21 do lado, ó, que é mais ou menos o que estava acontecendo ali com a Souza Cruz, Marcão, ó. É o mesmo tipo de congestionamento aqui, ó, a banda estreita, uns candles um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, e rompe a congestão. E só daqui, ó, de 77 para 84 já subiu 10% em alguns poucos dias, aí, em 10, 15 dias. Essa oportunidade, né? É essa oportunidade que a gente fala que o pastor poderia estar perdendo. Então acho que você tem que analisar isso aí. Se for para manter o setor, escolher as melhores do setor e tomar cuidado para não perder esse custo de oportunidade. Porque veja Submarino, veja as que estavam, que ninguém queria nem de graça. Submarino já subiu 50% aí não sei quanto tempo. E você poderia estar recuperando o seu prejuízo aí, né? Então, casar com o papel, se você não for investidor, ou você vai casar com o papel e vai ficar olhando todo dia, nossa, cara, é muito masoquismo, meu. Eu ainda não tenho esse senso de masoquismo todo. Mas, enfim. Ambrósio diz, TG, grato pelo comentário, se ele perder a conexão, acabei indo de volta. Olha, Ambrósio, dá para assistir pelo YouTube, se bem que os dois últimos a gente não conseguiu gravar, não sei por que motivo, algum problema aqui do live stream mesmo. Eu tenho salvo os chats, mas os dois últimos não estão, né? Ou é um truque meu para falar que eu falei, né? Falei da Vale, falei de não sei o que e não falei nada, estou querendo me dar bem. Mas enfim, o meu conselho é esse, pastor, você tem que escolher os critérios ou colocar um limite aí na sua dor, falar, está congestionado, bateu na resistência da congestão, vou vender e vou trocar. E a outra maneira é você olhar, assiste os chats de long e short do Roxo, que estão bem interessantes, para você usar uma estratégia de long e short para fazer o long, para você trocar essas aí. Então pega as três que você tem, compara com o mesmo setor ou compara com o ONPN delas mesmo. Eu acho que é mais fácil o setor, no caso, pela liquidez, né? Então você coloca lá Fibria com Suzano, ou coloca Pan-Americano com Itaú, ou Bradesco, ou Banco do Brasil, e toda vez que o spread delas abrir, ou o ratio delas abrir, você vende uma e compra outra. Você trabalha sempre comprado, não precisa vender. Você vende a que você tem e compra a que você não tem. Mas isso baseado no gráfico de long short, utilizando a ferramenta do Banif, o FlexCut, que é muito bom, né? Que é muito simpático, mas se você quer trocar, sempre lembrando que também é uma ferramenta estatística, então também nada garante. Você pode comprar um spread que já está aberto e ele abrir mais, mas você tem que correr algum tipo de risco para sair desse prejuízo todo, não pode ficar casado com o papel. O Marcão está perguntando se um exemplo ter entrado na Pomo ontem no After. Então vamos aqui, a gente já vai se encaminhar, que a gente já está falando demais, daqui a pouco vamos falar que eu estou querendo aparecer no Banif, que eu estou falando, mas tudo bem, não tem problema, está tendo assunto, está tendo pergunta, a gente vai seguindo, sem problema. Ainda mais eu quase não gosto de falar. O problema é que quando a gente fala muito, a gente tende a falar besteira, né? Mas espero que isso não esteja acontecendo comigo ainda. O Marcão falou da Pomo, né? Eu não sei como é que foi o After ontem, Marcão, mas o que eu posso dizer é que hoje ela estaria dando um belo rompimento, né? Fechou aqui, então já poderia ter dado uma primeira entrada, ó, média de 21 perto, volume acima da média, né? Para quem não está vendo aqui, é que tem um negócio aqui atrapalhando, mas enfim, deixa eu tentar tirar esse negócio. Volume bem acima da média e aqui um fechamento maior do que todo o resto, né? O fechamento anterior, o topo aqui do último fechamento positivo foi esse candle aqui, em torno de 12,30, e hoje a gente fechou acima do 12,30, né? Então podia ter entrado já com metade da posição, pelo menos, mesmo ela não tendo rompido o topo, né? Que foi nesse candle aqui em 12,47. Então um fechamento acima do topo de fechamento dela, da máxima do maior fechamento dela, que é esse aqui, né? Que é 12,27, né? Hoje fechou acima. Faz uma entrada e daí um fechamento acima ou trabalhou acima, acho que um fechamento é mais seguro, um fechamento acima dos 12,47 aqui faria outra entrada e Pomo rompendo também topo histórico. Olha aí outra oportunidade perdida, pastor, a Pomo também está rompendo o topo histórico.
para eu trocar essas porcarias que eu carrego faz tempo que não anda. O problema de você ficar carregando é isso, né? Olha lá, TG, quais os papéis você acredita que está próximo do fundo e tem muito a andar? Então, não tem como eu falar isso, cara. O máximo que eu posso falar, se você quer trocar, utilize a estratégia de long and short. O chat do Roxo tá, eu fico impressionado. Não tem tanta gente assistindo assim como os outros chats aí da Manif, inclusive até o meu aqui. E a gente está com rendimento de quase 100% de maio para cá, fazendo só trocas e análises muito primárias e fazendo troca toda terça-feira, abrindo e fechando só terça-feira, né, que é o dia do chat, e fazendo conta de padaria, sem contar os custos de transação aí, mas está dando quase 100% de lucro. Eu não entendo como o pessoal não gosta de ganhar dinheiro. Pô, vocês ficam aí perdendo tempo adivinhando se é bandeirinha, qual que é o nome do candle, se é não sei o que, se é isso, se é um triângulo, se é um quadrado, se é um losango, e tem uma estratégia estatística que é o long short, que ganha algumas e perde outras e está com 100% do lucro. E está com 100% de lucro. Pastor, o pastor está falando, acho complicada essa operação de long e short. Então, mas pode fazer long. Long é comprar, short é vender. Long é isso que eu te falei. Você usa uma estratégia de long short apenas para trocar o papel que você está comprado, comparando com outros do setor. É isso. O Paulo, é o seguinte. O Paulo está falando, você deveria falar que qualquer compra da bolsa deve se estabelecer stop loss, isso é fundamental para evitar casos como casar com prejuízo. Eu tenho várias coisas a falar sobre isso. Vou colocar minha cara de novo. Primeiro, mesmo o stop loss tem problemas. Então, o que a gente defende não é só stop loss, é lógico, tem que ter um stop. Mas é um plano, né? É você ter um plano. Mesmo que você não coloque stop, você tem porque quando você entrou no papel você decidiu, mas você tem que ter uma saída. Seja ela com stop loss, seja ela com stop gain, seja ela com, olha, perdeu esse nível de preço, eu tô fora, mesmo que seja em fechamento, mesmo que seja. Mas não é só stop loss, eu acho que stop loss é muito completo e muito perigoso. Porque pode pular o teu stop, pode ter uma movimentação muito rápida, uma queda forte, seu stop ficar pendurado no book. Então é um plano, realmente é um plano completo, né? Porque é preferível perder 5 do que perder 50%, né? Vamos dizer assim. Então na verdade não é só stop loss, é você ter um plano completo, entradas parciais, saídas parciais, conhecer o ativo que você está trabalhando, saber da liquidez dele, saber se você quer comprar um rompimento ou comprar um retorno a médio, saber uma estratégia. Então não é só stop loss, Paulo. E bolsa não é ciência exata, exatamente. Isso é o que a gente defende. Isso é exatamente o que a gente defende. Não é tão, a gente tem uma probabilidade. O que a gente faz é de tentar diminuir as incertezas. Então, com entradas parciais, porque você pode ter, seu computador pode cair, sua conexão pode cair, sua corretora pode cair e não adianta, o seu stop loss está lá, né? Então é por isso que eu gosto de trabalhar com opções, porque aquela história que eu sempre falo, o capital é menor investido, o meu stop é no capital, eu consigo trabalhar mais fácil na compra e na venda, né? Eu deposito a garantia, eu tenho garantia lá, eu consigo vender e comprar mais fácil. O capital, né, eu já falei, o capital investido é menor, e agora a gente está começando a ter liquidez input, né, que de uma certa maneira protege muito mais do que um stop. O stop pode ser pulado, a put você está lá comprado, esfrega na cara do cara, você me prometeu que ia comprar isso a esse preço, agora compra. Então, e a outra é você ter uma diversificação de papéis, e você estabelecer o limite da sua dor, não só com o stop, mas em relação à movimentação, né? Se fez qualquer sinal de, olha, eu gosto de estar comprado, então veja se o papel está em alta, veja se você está operando uma congestão, veja se você está operando um rompimento, já falei, né? Estou me repetindo. O Arthur está falando, coloca o gráfico da OGX, onde um gap enorme foi deixado pulando muitos stops. É isso, né? Exatamente, gaps, né, pulam o seu stop,
Enfim, eu não vou colocar, eu prometo semana que vem a gente pode até fazer um comentário sobre isso aí, que a gente já está falando faz tempo aqui. Mas enfim, exatamente, o Paulo está falando, stop loss não é só armado em sistemas. Pode ter o stop mental, aqui aí depende da disciplina de cada um, né? Tem que ser disciplinado. Onde você estabeleceu que vai sair, você tem que sair. Sempre tem, não, vou esperar mais um pouquinho, não sei o que. O stop é para não ter esse vou esperar mais um pouquinho. E tem que saber colocar stop também, né? Lembre assim, quanto menor, sempre não tem cobertor curto. Se você usa um stop muito curto, você vai ser estopado mais vezes, mas talvez o prejuízo seja menor. Se você usa o stop um pouco mais longo, você deixa o trade andar, mas quando for estopado, o seu prejuízo é um pouco maior, ou come um pouco do seu lucro. Não tem como escapar disso, é uma dualidade aí que não tem como escapar. É sempre assim, o cobertor é curto mesmo, cabe você estabelecer a sua política. Eu falo dos planos, eu falo do plano porque a hora que você entra no trade, você já tem que estar praticamente com isso aí armado. E para mim, pelo menos, o stop de condução de perda ou stop gain é muito fácil. Eu diria quase primário, né? Mas assim, eu acho muito fácil. O meu problema é o primeiro stop. É onde que eu vou entrar, né? Onde que eu vou colocar o primeiro stop. Se eu coloco mais longo porque eu acredito no trade, ou se eu vou colocar mais curto porque isso aqui tá com cara, tem gato nessa tuba. Então é isso, o que interessa é você ter um plano e ter um sistema que funcione, né? A gente passa algumas dicas, algumas coisas aqui, que também é o que a gente observa, é o que a gente estuda aqui, né? É o que a gente acaba acompanhando no mercado, as dicas que a gente passa para vocês, que também não quer dizer que porque funciona para mim, funciona para todo mundo. Eu acho que tem gente que precisa entrar, precisa ter o stop ali para disciplinar, para não ter aquela mudar de ideia na hora. O Paulo está falando de estratégia, disciplina e paciência, só assim se ganha na bolsa. Eu acho que disciplina sim, paciência talvez colocasse de outra forma, e estratégia dentro do plano aí, você se conhecer, né? Então se você é investidor, não adianta ficar olhando o papel gráfico de 15 minutos do papel, e se você é day trade, não adianta ficar olhando o gráfico semanal do papel. É isso. Daí o pastor, TG, se ao invés de eu colocar stop e lançar uma ordem de venda com o valor do stop sem validade, seria a mesma coisa? Então, a questão é a seguinte, se você colocar uma ordem de venda no valor do teu stop, você vai vender imediatamente, porque teoricamente o stop está abaixo do valor do mercado. Então você só vai vender se cair. Se você colocar um stop gain aí com valor de venda, aí sim você vai vender mais alto do que está agora. Se você colocar um valor de venda no valor de stop, você vai vender imediatamente. Você vai acabar vendendo imediatamente o papel, porque o seu valor de venda está abaixo do valor do mercado. E vai vender a valor do mercado. Você vai vender a mercado, se vender. O stop é justamente para você proteger no caso de uma inversão de movimentação. Então, porque o stop, o que é o stop? O stop é um gatilho que dispara uma ordem de venda. Se você já colocar a ordem de venda, você vai vender imediatamente, porque é um valor, no valor do seu stop, o valor do mercado está maior que o seu stop. Se você colocar um stop gain, aí sim, você vai estar disparando um stop, ou seja, vai estar disparando um valor de venda maior do que o valor do mercado. O stop loss é abaixo do valor do mercado. Beleza? Entendeu? Pessoal, 1h20 de chat. Agradeço a presença de todos, agradeço as perguntas, está sendo muito prazeroso fazer esse chat aqui com tantas perguntas, com tantas dúvidas. Eu espero que, e as perguntas estão melhorando, né? Estão ficando cada vez mais complexas, eu estou tendo que estudar cada vez mais, eu agradeço a vocês. Semana que vem a gente está de volta no mesmo horário, amanhã tem chat do Roxo de opções avançado. Segunda-feira, básico de opções. Terça-feira, long shot. Gente, assiste esse chat de long shot, tá muito bom. E pergunta pro Roxo, pastor, pergunta do Roxo. Pergunta pro Roxo sobre fazer estratégia de troca de papéis. Ele vai te explicar melhor isso aí, vai te explicar como é que olha, que aprende, que mexe no FlexCam. E você continue perguntando pra gente, a gente continua respondendo e vamos continuar falando mais ou menos a mesma coisa, não vai mudar muito o discurso não. O pastor, eu posso colocar uma ordem de venda com stop, a minha escolha. Então, lembra, o stop é um gatilho que dispara uma ordem de venda.
Se foi stop loss é abaixo do preço de mercado, se foi stop gain é acima do mercado. Então é isso. O Paulo está falando que não paga hora extra. Não, beleza, paga o chopinho no happy hour qualquer dia desses, tá tudo feito. O Arthur, valeu, parabéns. Obrigado, Marcão, obrigado, Paulo, obrigado, Arthur, e valeu, pastor. Semana que vem a gente tá de volta. Vamos em paz e o Senhor vos acompanhe. Bom futebol para todos hoje na televisão, boa chuva para quem está chovendo, bom sol para quem está solando. Abraço, boa noite a todos. Obrigado, pessoal.